Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal, agradeço a todos que estão acompanhando os vídeos e também mandando e-mail, tamo junto. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o porquê eu acredito que Tesouro Selic, os títulos públicos, as antigas LFTs, né, são o ativo mais importante para um patrimônio, tá? E para uma carteira. Então, se tu não tem o título público Tesouro Selic na tua carteira, tem alguma coisa bastante errada com teus investimentos. Eu vou explicar o porquê, de acordo com o meu racional aqui, e também explicar o porquê esse ativo pode ter uma função tática no teu patrimônio muito importante para a construção de patrimônio no longo prazo, tá? Bom, antes de eu aprofundar aqui no tema do vídeo, vou fazer só um merchan rápido da minha planilha de Evaluation, tá? Então, pessoal, eu lancei uma planilha de Evaluation para o pessoal que está trabalhando no mercado financeiro ou para quem está começando a analisar ações por conta própria, tem um conhecimento iniciante de contabilidade e finanças, né? E quer estimar o valor justo ali da empresa. Eu criei essa planilha, tá? Ela tá automatizada, bem simples, tá com todos os conceitos financeiros ali, tem um guia que vem junto para explicar como usar, tá? Então, mas é bem fácil. Só vai ter que preencher algumas linhas da empresa que tu tá analisando e muitas coisas vão calcular automaticamente e tu vai poder olhar, ok, essa célula conecta com essa, então entendi esse conceito financeiro. Então vai ajudar muito para quem está aprendendo a fazer valuation. E acredito para quem já faz, vai simplificar também a vida aí, tá? Então eu vou deixar na descrição o link para acessar a página ali de vendas da planilha, beleza? Bom, então, indo pro tema do vídeo aqui, muita gente, então, fala que o ativo mais importante que tu pode ter na carteira, às vezes é dólar, né? Alguns falam ações, fundos imobiliários, Bitcoin, etc. Vários vão falar diversos ativos aí. Mas eu acredito que principalmente, não estou falando de títulos públicos, tá? Eu estou falando do título público específico Tesouro Selic LFT. Ou seja, a gente está falando aqui de renda fixa pós-fixada com liquidez, tá? Então, é o Tesouro Selic, não é o Tesouro IPCA, não é no Tesouro pré-fixado, tá? Eu estou falando de título público pós-fixado, tá? Especificamente esses. E nesse vídeo aqui eu não vou estar falando de reserva de emergência, tá? Reserva de emergência eu nem vou considerar porque é algo obrigatório, né, na montagem de uma carteira, de um patrimônio. Então, tu vai estimar 6 meses de custo de vida e vai deixar num lugar bastante seguro, que tenha liquidez diária e que tu nem vai prezar por rentabilidade, né, um lugar que tu possa ter a liquidez e a segurança de que não vai ter variação negativa, né. E eu normalmente eu recomendo até a alocação da reserva de emergência em fundos Tesouro Selic, aqueles fundos que tem no BTG, na XP, que eles compram o título público Tesouro Selic e eles não têm taxa de administração, esses fundos, né? Lá tu tem até uma liquidez melhor do que comprar diretamente no Tesouro, tá? Por isso que eu recomendo até o uso desses fundos. Então a reserva de emergência também ficaria nesses ativos aqui, tá? Mas eu tô falando aqui de uma parcela que excede a reserva de emergência, tá? Então a gente não vai considerar a reserva de emergência, vamos deixar ela de fora dessa contagem de patrimônio. Então vai ser só aquele patrimônio para alocação mesmo, tá? Além da reserva de emergência. E a gente considerando essa parcela além da reserva de emergência, né, alocada ali em renda fixa pós-fixada em títulos públicos Tesouro Selic, essa parcela pode ser bem relevante, na verdade, para aquele perfil que é um pouco mais conservador, né? Então, para um perfil de investidor conservador, essa parcela pode até ser 80% desse patrimônio investível, né? E eu acho que 80% é até uma recomendação honesta, assim, vamos dizer, né? Um alocador independente, ele deveria recomendar que a carteira de uma pessoa que está começando, que não quer ter volatilidade, que tenha ali 80% em renda fixa pós-fixada em títulos públicos, até e não em CDBs, né? Não correndo risco de crédito, em títulos públicos mesmo, que são mais seguros, né? Para que ela tenha só um 20% ali para alocar em risco, né? Mas, obviamente, para um perfil mais arrojado, agressivo, isso pode ir descendo de 80%, pode ir para 50%, 40%, né? E aí tem uns 60% ali para botar em ações, por exemplo, tá? Então, a gente não está falando de reserva de emergência e não está falando de uma parcela pequena, tá? A gente está falando de uma parcela que pode ser bastante relevante no teu patrimônio, tá? Algo que pode ser 50%, 60%, tranquilamente. Eu sempre falo aqui no canal, né, que eu sou a favor de uma carteira simples de investimentos, né, sem crédito privado, sem CRIs, CRAs. Tendo a evitar fundos imobiliários, né? Então, o ideal é uma carteira simples que tu vai ter uma parcela de renda fixa pós-fixada com liquidez e a outra parcela em renda variável, que é onde vai ser a criação de valor, né? Que a gente vai ter uma análise mais rigorosa e aqui que vai ser a geração de valor. Então, tu vai ficar oscilando entre essas duas classes de ativos de acordo com o nível de preços, né, da economia. Então, depois eu vou até explicar um pouco mais como que isso
transforma em uma parte tática para a tua geração de riqueza. Mas vamos falar então dos benefícios desse ativo do título público Tesouro Selic, as LFTs, para a sua carteira, tá? Bom, primeiro é segurança e previsibilidade, tá? Então, o fato de ser mais seguro, o título mais seguro possível, né? Mais seguro que um CDB, né? Porque o CDB tu tá correndo risco de crédito privado. Pode ser um bancão, um Itaú e tal, vai ter um risco bem parecido com o título público, né? Porque um Itaú não pode quebrar. Mas o título público tá um nível acima, né? De segurança. E a previsibilidade, tá? O principal é a previsibilidade. Por mais que a taxa de juros possa cair, né, e tu ter uma rentabilidade anual menor, porém, aquela marcação diária, né, diário nos teus investimentos, ela vai sempre ser positiva, tu vai tá sempre ganhando mais dinheiro dia após dia, tá? Tu nunca vai ter uma variação negativa dos teus investimentos, então isso te dá tranquilidade e previsibilidade, tu sabe quanto que vai ter no final do mês ou no final do ano naquela parcela que tu alocou ali em título público. É diferente dos títulos pré-fixados, do Tesouro IPCA+, por exemplo, né? Que tu vai ter a marcação a mercado, tá? Então, tu vai saber a taxa que tu vai pegar lá no final, quando o título vencer, só que até lá, o valor do teu investimento aplicado ali na corretora, ele vai estar oscilando de acordo com a taxa de juros futura. Então, tu pode ter tranquilamente um mês negativo e ver o teu dinheiro caindo ali amanhã, ou depois de amanhã, o dinheiro caindo e tu, renda fixa, eu tô vendo o dinheiro cair, né? Então, isso não te traz tranquilidade e não te traz previsibilidade, tá? Então, o fato de a renda fixa pós-fixada sempre subir todo dia, por mais que a taxa de juros possa cair, tá? Vai sempre estar subindo todo dia. Isso protege a tua carteira, então, dessa marcação a mercado e te faz dormir tranquilo, que eu acho que é o principal objetivo, né, do investidor. Hoje alguém está recomendando uma carteira é fazer o investidor dormir tranquilo, tá? Eu acho que isso é o principal fator positivo aqui. E o segundo fator, bom, a taxa Selic é normalmente alta no Brasil, né? Então a gente tem um país que a taxa de juros é historicamente alta, então tu vai ter rentabilidade com baixo risco, tá? Então não tem por que tu tá correndo riscos extras em coisas que não vão te dar um retorno que vai pagar esse risco que tu tá correndo. Então, por isso que eu falo que crédito privado não vale a pena. Tu comprar CDB de banco ruim, banco pequeno, comprar debenture, por exemplo, o CRIs, não faz nenhum sentido, porque tu vai ganhar um spread muito pequeno acima dessa LFT, né, desse Tesouro Selic, para correr um risco bem maior que tu nem sabe, na verdade, o risco que tu tá correndo. Tá correndo o risco de a empresa, às vezes, ter uma crise ali, não conseguir pagar as suas dívidas e tu não vai receber, tu vai ter a perda do principal. Tu vai perder não vai ser só uma variação ali do capital alocado, vai ser a perda do capital total investido. Então, para mim, não faz nenhum sentido isso. Então, tu vai estar tendo rentabilidade com um baixíssimo risco. É uma simetria muito positiva. E a parte 3 aqui dos benefícios é a parte tática que eu falei anteriormente, que eu vou explicar aqui, né? Então, para mim, esse é o principal benefício do título público pós-fixado, do Tesouro Selic, que ele vai te permitir entrar e sair rápido em momentos de crash da economia na renda variável, tá? Então, por exemplo, vamos supor que deu algum problema no governo e tal, o mercado se assustou, e as ações caem 10% no mês, algumas ações ali que tu estava olhando, de algumas empresas que tu gosta, elas caem 10% naquele mês. Tu consegue rapidamente sair dessa parcela de renda fixa ali, né? Sem perda de patrimônio, porque vai estar subindo todo dia, tu nunca vai poder, por exemplo, ver um momento que eu não consigo sair agora porque essa semana caiu. Não, isso não existe na renda fixa pós-fixada. Todo dia vai estar subindo um pouquinho. Então, se tu vê uma oportunidade amanhã para entrar em bolsa ou aumentar a posição em bolsa, tu vai resgatar, tem liquidez diária, de segunda a sexta, né? E vai poder entrar e aplicar mais no ativo que está muito barato, tá? Isso não serve só para ações, né? Não serve só para renda variável, isso serve para tudo na tua vida, né? Pode aparecer um apartamento a metade do preço que alguém está desesperado para vender, por exemplo. Pode aparecer um negócio com um sócio que tu está conversando. Já aconteceu comigo isso, por exemplo, uma oportunidade de negócio que apareceu para mim. Eu simplesmente saquei um pouco dessa renda fixa pós-fixada e entrei nesse negócio num momento muito bom, tá? Isso serve também para a tua vida, né? Às vezes tu quer fazer uma viagem, tu quer ir morar em outro lugar. Isso vai te permitir sair de um investimento que está te dando uma boa rentabilidade sem risco de perdas, né? Isso que é o principal, essa parte tática que vai te ajudar a entrar em excelentes negócios, em excelentes momentos
que vão, essas oportunidades que vão te dar rentabilidade de longo prazo, tá? Bom, e para corroborar isso que eu tô falando, o Warren Buffett faz muito isso, né? O Warren Buffett hoje, na Berkshire Hathaway, tem 276 bilhões de dólares em caixa. Obviamente não está em Tesouro Selic, está no equivalente, né, nos T-bonds americanos, no título público americano, tá? E o valor de mercado, só para a gente ter uma ideia, o valor de mercado da Berkshire Hathaway é de 984 bilhões, a valor de hoje, aqui final de outubro de 2024. Então, o que ele tem em caixa pós-fixado lá nos Estados Unidos, né, representa 28% do valor de mercado da Berkshire, ou seja, do patrimônio da Berkshire, ele tem 28%, ou equivalente a 28% em títulos públicos ali pós-fixados de liquidez diária. Então, o Warren Buffett faz isso, né? Ele usa isso como um aliado tático para ele. Ele vai deixando em caixa, porque ele tem essa previsibilidade de quando que ele vai estar rentabilizando esse capital. Ele sabe que não vai ter nenhuma oscilação aqui. Então, quando ele tem algum crash de mercado, alguma ação que ficou muito barata, né? Ele vai tirar daqui e vai alocar aqui nessa ação barata ou nesse mercado barato e vai se aproveitar disso, né? Então, o Tesouro Selic, a LFT, pode ser um aliado tático para a tua carteira, para o teu patrimônio. Então, por isso que eu acredito que é o ativo mais importante, tá? É o zagueiro ali, o volante que vai ditar o ritmo de jogo do teu time, tá? Então, se tu não tem nada em renda fixa pós-fixada de título público, se está tudo em CDB de banco ou está tudo em título pré-fixado, tem alguma coisa errada aí com a tua carteira, tu vai ter problemas com isso, porque vai ter oscilação de preço aí, ou vai ter risco de crédito, tá? Então, eu recomendo tu dar uma olhada e talvez pensar em remanejar isso para o Tesouro Selic, beleza? Só peço aí para quem tá curtindo os vídeos, se inscrever no canal, dar um like aí e deixar um comentário também.